Boa tarde, Rádio Barreirinha. Boa noite para quem está na Europa. Vamos agora começar o nosso programa Conexão Novo Mundo, a cooperativa de palestrantes que traz para você, para o Brasil, para o mundo, e aqui estamos falando com a Europa, movimentos para fazer com que o desenvolvimento humano cresça em todos os lugares do mundo. Para isso, nós somos mais de 100 palestrantes, cada um com seu tema, com seu falar, com a sua prática e o seu conhecimento, que vai transformar aquilo que vocês estão pensando na sua empresa, em você como pessoa. Então, já anota aí, todas as segundas-feiras, às 13 horas, horário do Brasil, 16 horas em Portugal, 17 horas em Paris, nós estamos com vocês para poder falar sobre a nossa cooperativa. E hoje, a nossa bancada está recheada de novidades e de pessoas que até esse momento ainda não entraram aqui para falar com vocês e se apresentar na nossa querida Rádio Barreirinha. Você, caro ouvinte, está com dúvida, curiosidade, tem alguma pergunta? Manda aqui, vocês sabem que vocês têm aí o acesso ao nosso WhatsApp, mande mensagens que a gente vai ter o maior prazer de falar com vocês. Estamos esperando suas perguntas, suas dúvidas, seu carinho, e para isso que nós estamos aqui. Então, eu vou começar agora chamando cada uma das nossas queridas participantes, palestrantes e cooperadas, para poder dar as boas-vindas e falar um pouco sobre o que elas falam e o tema delas. E eu sempre costumo fazer em ordem alfabética, mas de vez em quando eu faço ao contrário. Então, vamos lá, Marlene? Vamos lá. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui na Rádio Barreirinha, junto com essas co-palestrantes aqui maravilhosas, incríveis, realmente de altíssimo nível. Eu sou Marlene Maitorena, eu sou psicanalista, né? Eu tenho um diferencial das profissionais, dos profissionais dessa área, porque eu sou formada em engenharia, em administração, sou auditora e eu tive a minha carreira dentro do mundo corporativo, né? Eu fui executiva em uma indústria automotiva, onde eu trabalhei em diversas áreas, diferentes segmentos de negócio. Então, eu procuro ajudar profissionais de uma forma geral, também trabalho com adolescentes, porque realmente eu entendo todas aquelas relações profissionais dentro da indústria, todos os sofrimentos dos profissionais, e também procuro trabalhar as questões comportamentais relacionadas às questões emocionais, né? E também aquelas que afetam os processos decisórios. Deixar aí a fala para os nossos colegas, depois a gente faz mais interação. Já viram como estamos começando, né? Olha todo o conteúdo que nós vamos mostrar por aqui hoje. E agora também, só para confundir vocês, agora eu vou chamar a Águida. Bem-vinda, Águida. Olá, boa tarde a todos os ouvintes, boa noite para quem está na Europa. É um prazer poder falar agora sobre inclusão. Meu nome é Águida Mendes, eu sou psicopedagoga e trabalho com inclusão há 4 décadas. E hoje eu estou falando sobre inclusão dos profissionais no mercado de trabalho. Eu estou trabalhando com as empresas, falando para RH e lideranças e colocando para esses profissionais como trabalhar com pessoas com deficiência. Uau! Outro tema super atual que nós estamos precisando falar e discutir, né? Kátia Martins Valente, seja bem-vinda. Olá, gente. É um prazer muito grande estar aqui com essa plateia maravilhosa de palestrantes que sabem exatamente o que o mercado precisa em termos de desenvolvimento humano. Eu sou Kátia Martins Valente, publicitária, doutora em comunicação, trabalho há mais de 40 anos nessa área de comunicação, porque sem comunicação nada acontece. E, além de ser palestrante, eu sou treinadora nessa parte, fazendo toda a questão de planejamento estratégico de comunicação sustentável, porque um dos maiores problemas que a gente tem na humanidade é justamente não ter habilidade de comunicação para convencer, persuadir e liderar equipes, também no âmbito, sempre volto a dizer, o âmbito pessoal. E hoje eu vou falar justamente sobre essa questão, né? Gestão estratégica de comunicação mercadológica sustentável, que serve tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Excelente! E a nossa última participante, mas também
com uma bagagem muito importante para falar com a gente. Chama aqui ao palco Étila Thaís Souza. Olá, boa tarde para quem está aqui no Brasil, boa noite para quem está na Europa. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou a Étila Thaís, eu sou neuropsicanalista, sou especialista em neuroliderança e hoje eu atuo, com palestras e mentorias formando líderes e equipes de alta performance. Alta performance, para mim, significa alinhar produtividade com qualidade de vida. E, por isso, dentro das empresas, o que eu mais destaco é a questão da segurança psicológica ligada aos ambientes, Como o líder e os colaboradores podem desenvolver e viver um ambiente de segurança psicológica e, assim, termos equipes mais engajadas e negócios realmente lucrativos. A particularidade que nós temos da cooperativa é que, quando nós combinamos para vir aqui, a gente combinou o horário e o dia que estaremos transmitindo ao vivo para vocês. Nós não combinamos, nem em nenhum momento falamos, olha, eu vou falar essa parte, você vai falar hoje. A gente faz um bate-papo ao vivo aqui, integrando todos esses temas, para vocês perceberem como é importante. Nós sabemos hoje que não somos mais uma área específica que temos que ser especialistas. Nós temos que ser integrais, e temos que entender o que está acontecendo e que faz parte do nosso cotidiano. E eu vou fazer o desafio aqui hoje, para que a Águida entregue todas as outras 3 áreas do que elas falaram. E você falar um pouco da inclusão, por exemplo, sobre comunicação, ou sobre o que a Étila está falando, o que a Marlene está falando, em liderança. O que você gostaria de começar no nosso bate-papo, colocando a inclusão no meio dessa conversa tão gostosa que nós vamos começar a ter? Então, olha só que legal, O trabalho que eu faço hoje é trabalhar com as lideranças e RH. E justamente para que eles entendam como se comunicar com a pessoa com deficiência. E aí, não é só a pessoa que é deficiente intelectual, mas uma pessoa que tem uma deficiência física, uma deficiência auditiva, visual, motora. E o que acontece que eu tenho visto hoje nas pesquisas e nos trabalhos que eu faço com as empresas? As empresas ainda não sabem se comunicar com as pessoas com deficiência. Por que elas não sabem se comunicar? Porque elas não entendem o que uma pessoa deficiente é capaz de fazer. Então, as pessoas ainda pensam que a deficiência são pessoas que não têm condições de ir para o mercado de trabalho. Ou quando elas vão para as empresas, elas vão para aquelas empresas para cumprir cotas, e essas cotas são colocadas, essas pessoas, em lugares não menos importantes, mas são lugares que a gente fala do capacitismo. É deficiente, vou colocar para servir café. É deficiente, vou colocar para pendurar a cortina na empresa, para limpar. E nós temos profissionais hoje com mestrado, doutorado, PhD, que estudaram em Harvard, que estudaram nas melhores universidades do mundo e que estão aí no mercado prontos para serem inseridos, mas a empresa não sabe trabalhar. E isso é algo que a gente tem visto muito hoje, falar sobre inclusão, mas ainda as empresas não sabem trabalhar. Então, o que a gente precisa trabalhar? Falar sobre o que é a deficiência, falar sobre os tipos de deficiência e colocar essas pessoas nos locais e nos cargos que elas podem ocupar. Um engenheiro, um gestor, um publicitário, uma pessoa que trabalha com administração de empresa, um contador. Eles podem trabalhar nas empresas nesses cargos e não pendurando cortina como a gente tem visto. E o que é importante a gente entender para o RH? Que ele saiba exatamente o perfil de pessoa que ele está procurando e se essa pessoa ela se enquadra nesse cargo. E o que eu tenho assim para vocês? Eu escrevi um livro que se fala sobre inclusão dentro das empresas. Nesse livro, eu coloco 5 tipos de deficiência e os cargos que essas pessoas podem trabalhar. Possíveis cargos. Por quê? Porque a gente pode ter uma pessoa altamente qualificada,
num nível de performance muito alto de produção e a empresa coloca ela num cargo menor. Então, o que trabalha ali? Autoestima, autoconfiança, a própria empresa, o próprio RH, estar pronto e preparado para comunicar com essa pessoa de forma assertiva. Qual é a forma assertiva? Sendo claro, sendo objetivo, entendendo o cargo e entendendo o currículo que essa pessoa tem. E aí nós vamos ter uma inclusão realmente exitosa. Por quê? Porque a pessoa vai estar no cargo e ela vai oferecer a sua qualificação para que a empresa lucre. Porque a gente fala em inclusão lucrativa, como o deficiente como um ativo dentro do processo. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. E passa por um processo, se vocês me permitem, exclusivamente de comunicação. Porque eu tenho pessoas altamente capacitadas, com deficiência, que são altamente produtivas. Preciso o quê? Um treinamento para que as pessoas compreendam que o que eu vou falar e como eu vou falar é diferente, porque todos nós, de uma forma ou de outra, temos as nossas dificuldades nas mais variadas áreas. E todos nós temos o grau de liderança que a gente utiliza a comunicação, explicando que o outro ele vem para contribuir e melhorar o quê? O ROI da empresa, né? O retorno sobre o investimento. E sem essa habilidade de comunicação e esse entendimento da importância de a gente aceitar e integrar dentro da estrutura as diferenças existentes em todas as áreas, fica uma coisa difícil para você conseguir atingir uma missão, a visão, o propósito daquela empresa. Então, eu acredito que cada vez mais a gente tem que ter esse trabalho de conscientização nos nossos treinamentos, com as áreas que a gente lida, no sentido de explorar que a diferença, ela agrega e não deve excluir. Quando a gente fala de inclusão, eu acredito que o que precisa realmente é a gente entender que a liderança precisa ser preparada para isso. E nessa questão, ou a Marlene, ou a Etla, eu acho que elas podem dar grandes ideias aí, dicas dos nossos empreendedores que estão nos ouvindo aí na Europa, tá, os empreendedores da língua portuguesa, que possam estar aqui ajudando a transformar tudo isso. O que vocês acham, meninas? Marlene, eu posso começar a falar sobre segurança psicológica e depois você completa? Eu sugeri exatamente isso. Né? Bom, a gente precisa começar a entender o que é segurança psicológica, inclusive, né, por como ela ajuda essa questão da inclusão de toda e qualquer diversidade, como ela envolve a comunicação. Bom, segurança psicológica é aquele ambiente onde as pessoas não têm, elas aceitam, elas se sentem aceitas e falam aquilo que desejam, né? Elas não têm medo ou não têm segredos por acharem que são punidas. E aí eu gosto de trabalhar a segurança psicológica a partir de 4 necessidades que todo ser humano tem. A primeira necessidade que todo ser humano tem é de ser ouvido. Então, se ele, né, ele quer falar e ele quer ser ouvido. E olha a importância da comunicação ali. Ser ouvido não significa que eu tenho de ser atendido em tudo, mas que eu posso falar e que isso, né, faz com que o grupo pense. Para que isso aconteça, o líder precisa de ter uma comunicação assertiva muito grande. E dentro dessa comunicação assertiva, ele precisa o quê? Saber realmente ter uma escuta ativa e trazer o direito da fala de todo mundo. Então, quanto mais ele criar dentro do ambiente oportunidades de reuniões onde as pessoas possam se colocar e não se sentirem tolhidas, né? Ou lugares que eles possam sugerir e escrever as suas questões, isso facilita. Então, esse ambiente, essa escuta, né? Essa comunicação assertiva faz com que
as pessoas sintam que eles tenham essa primeira necessidade atendida. A segunda necessidade que todo mundo tem é de aprender. Todos nós queremos ser desafiados, estar num ambiente onde a gente pode crescer, onde a gente pode aprender. E quando a gente fala em aprender, existe uma palavra que vem junto com a aprendizagem que é muito importante, que é isso para a segurança psicológica faz toda a diferença, que é a palavra erro. Como é que nós trabalhamos com o erro? O erro dentro da empresa é algo que tem de ser punido ou é algo onde nós podemos errar, vamos verificar até onde nós acertamos e, a partir daí, o que podemos fazer diferente? E eu falo que quando, principalmente nesse nosso mundo, né, onde todo muito rápido, de várias mudanças, quando a gente pensa no erro, a gente pensa também no acerto. Antigamente, a gente tinha aquela coisa assim, em time que está ganhando, não se mexe. Hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Então, tanto o erro, né, no ambiente de segurança psicológica, onde a gente quer crescer, tanto o erro quanto o acerto, ele precisa de ser visto como algo que eu vou avaliar, eu vou refletir e vou ver o que eu posso fazer melhor. Para isso, qual que é o papel do líder? Criar confiança nas pessoas que ele vai poder fazer isso. Uma terceira necessidade que nós temos é a necessidade da valorização. Então, se eu sou percebido não como número, não como mais um número, mas como alguém que tem as suas características, tem as suas habilidades, e que eu, como líder, observo isso nos meus colaboradores, e, a partir daí, eu trabalho com eles, dou tarefas para eles, onde eles possam, né? A Águida falou muito bem essa questão aí, onde eles possam se desenvolver, cada vez mais essas pessoas vão estar o quê? Elas vão se desenvolver, elas vão se engajar e elas vão querer o quê? Ali naquele lugar, vão se sentir valorizadas e eu vou querer produzir mais. Essas três questões, ele traz para nós. Eu sempre falo que, para mim, o quarto item, ele é a consequência dos três, porque todos nós temos necessidade de pertencimento, mas a gente só se sente pertencente a um lugar quando nós somos ouvidos, quando nós podemos aprender, quando a gente pode errar, quando a gente pode falar e quando a gente sabe que a gente é valorizado. Então, quando o líder começa a olhar para as pessoas e para o seu ambiente de trabalho, com essas quatro necessidades, e a sua atuação vem para minimizar ou para trazer, né, a implantar, construir essa cultura, faz toda a diferença nesse ambiente. Foi muito bom ter passado por vocês todas, ter ouvido um pouquinho, e agora complementar com a importância da saúde mental, não só sob o aspecto pessoal, mas visando a questão profissional. O que esse cuidado com a saúde mental ele aporta para uma melhor vida e desempenho profissional, né? Então, eu tenho dois ganhos. Um é o equilíbrio, realmente, vamos dizer, viver a vida de forma plena e também ter um resultado profissional positivo, que impacte diretamente nos objetivos que o profissional deseja obter, né? Então, quando a gente fala, né, quando a Águida falou da questão da inclusão, olhando sobre o aspecto, todos os aspectos de diferentes questões aí de inclusão que a empresa tem que observar, a pessoa também precisa ter esse olhar para si para aumentar a sua autoconfiança, né? Para que aquele quesito que a pessoa tem não a impeça de alcançar os objetivos dela, né? E quando a gente fala de liderança, uma das características que a gente coloca como topo, né, que diferencia o grande líder, é a comunicação, né? Só que a comunicação ela tem duas pontinhas, aquele quando vai e quando volta.
né? O comunicador, ele pode se esmerar ao máximo, conhecer todas as técnicas, inclusive levar em conta, né, tudo que a Edila falou sobre a segurança psicológica, né? Eu vou ouvir, eu vou fazer a fala da comunicação, eu vou tentar criar confiança, mas a gente sempre tem que levar em conta o outro, né? Como o outro se sente. E isso também é uma percepção muito diferente. Existe já algumas empresas aqui em São Paulo que já estão levando a terapia para dentro das empresas, para que essa questão da escuta, né, porque a gente sabe que isso é importante, né, Edila? O quanto que, por exemplo, no 1 a 1, né, num trabalho de feedback que é necessário, porque eu preciso levar o colaborador a ter aquele desempenho, fazer as correções necessárias, né? Então, quando a gente fala de erro, o erro tem que ser de uma forma muito objetiva, né, sem uma questão emocional por detrás, de forma que ele seja corrigido, que a pessoa consiga o desempenho e a empresa consiga o resultado que ela quer. Então, não pode ter mimimi, né? Quando a gente fala de mimimi, eu não falei de uma forma, talvez, agressiva, mas a pessoa sentiu isso. Então, esse falar e compreender é completamente diferente. E nesse compreender que a gente a gente acaba vendo os conteúdos emocionais que cada um tem. Então, se as empresas elas estão mudando com essa nova necessidade das pessoas, esse olhar diferente, né, para ter essa segurança psicológica, de também ter uma necessidade de escuta que vá além das questões objetivas pretendidas pela empresa, a empresa ela perceber essa necessidade de ter uma escuta ativa diretamente, que pode trazer nada relacionado com a empresa, mas às vezes questões pessoais que estão ali atrapalhando o desempenho. Então, se a empresa entender isso, é realmente importante, e isso traz uma valorização do profissional e faz com que ela realmente estabeleça um vínculo com a empresa, porque o colaborador ele passa a enxergar a empresa como uma empresa que o valoriza, que o enxerga, que o escuta, né? E, independente disso, então, sobre o aspecto da empresa, né, ser algo que a empresa oferece para os colaboradores, independentemente disso, as pessoas deveriam buscar esse crescimento por si só, né? Eu sempre falo que ninguém deveria sair dessa vida igual como entrou, né? Nós temos que aportar conhecimento tácito, aquele conhecimento que eu consigo dizer, eu sei inglês, eu sei engenharia, eu sei comunicação, coisas que a gente consegue aprender de uma questão formal. Mas e todo aquele aprendizado que a gente só tem com a maturidade, com as experiências que a gente tem na vida, né? Não é possível que a gente tenha experiências e a gente pense e reaja da mesma forma, né? Então, aí nós vamos acabar caindo no ciclo do erro, né, Edila? Esses erros que a gente tenta evitar na empresa e que se a gente não conseguir lidar de uma forma objetiva, a gente tem que pensar que tem algo ali que a pessoa ela tem conteúdos que precisam ser trabalhados porque é intrínseco a ela, é da personalidade dela, e ela repete em comportamentos. Então, eu digo aí para os ouvintes, né, aqueles que são empresários, que são profissionais autônomos, e, se possível, estendam questões de conscientização para os seus colaboradores, a importância de trabalhar a saúde mental. A gente tem a saúde física, que a gente precisa comer bem, fazer exercícios, mas o trabalho mental não é simplesmente, tem gente que faz yoga, faz meditação, é muito importante, mas e os problemas que a gente tem da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida adulta, como que as pessoas acabam trabalhando isso? Então, que as pessoas se deixem aquelas coisas de lado, né, que trabalhar a saúde mental precisa sofrer muito. Não precisa sofrer não, gente.
trabalhar a saúde mental é desenvolvimento. A psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, e o inconsciente é simplesmente 80% da nossa mente. Então, nós temos um potencial enorme para ser trabalhado, e esse potencial que está ligado as nossas conexões com as pessoas, está ligado com a nossa inventividade, com a nossa criatividade, isso descoberto nos dá um potencial enorme na nossa vida para a gente conquistar tudo que a gente quiser no plano profissional e principalmente no pessoal, quando a gente tem essa realização, a gente tem essa plenitude. E temos uma pergunta. Olha só, caro ouvinte, participe, que nem o Carlos Macedo, que acabou de mandar um comentário, uma pergunta para a gente continuar com o nosso bate-papo. Vamos lá. Em tempos de inteligência artificial, como conseguir essa personalização no trato com os funcionários? Gostei da pergunta. E aí? O que vocês têm para falar? Kátia está no mudo. O profissional interno, né, que é o público interno, você pode chamar como colaborador, funcionário, empregado, depende de empresa, cada empresa tem uma forma de usar. Ele é ouro para a empresa, porque ele é que vai fazer com que as coisas aconteçam. E na comunicação, a gente fala, inclusive, usa estudos de programação neurolinguística, que, por exemplo, 7% do que a gente fala é a fala, 38% é o tom da sua voz, e 55% é teu comportamento. Então, e na comunicação também a gente bate muito em cima, dizendo o seguinte, que comunicação ela gera liderança, empatia e ética. Será que nós, como pessoas, colaboradores, funcionários, estamos sendo efetivamente éticos quando a gente não escuta, não tem empatia, não coloca na posição do outro? Quantos gestores que entram em reunião e que só vale o que ele está falando, ele não escuta a equipe? Como é que eu posso obter resultado, valorização, se eu não escuto de uma forma ativa o meu colaborador interno que vai ajudar a cumprir com produtividade as metas e os objetivos de uma organização? E não é só da organização, os teus objetivos pessoais, porque uma equipe desmotivada é uma equipe que não tem acesso a uma comunicação transparente, ética, a uma comunicação de se doar, de se colocar na posição do outro. E eu não estou falando de planejamento de comunicação externa, eu estou falando de comunicação interna. Você traz para o teu colaborador o que eu espero dele, o que juntos nós podemos construir, o que está afligindo a tua equipe que eles não conseguem entregar. Será que não é um gestor que está sufocando a sua equipe, não permite participação, não permite interação, portanto, ele não está permitindo empatia. Ele fala somente que ele se coloca na posição do outro, mas ele não coloca. E aí a gente entra na questão fundamental. As empresas precisam investir em skills, em habilidades, que a comunicação é uma delas, né? Porque, assim, a comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro compreende e entende para interagir. Independente de ter várias técnicas da inteligência artificial, nós temos uma questão básica, que é a comunicação até virtual, que eu falo uma coisa, mas o meu comportamento corporal está dizendo totalmente diferente. Portanto, eu não estou sendo assertiva. Para nós, a comunicação efetiva é quando eu tenho habilidades de comunicação efetiva no pessoal, no interpessoal, e na forma como eu me exponho para o mercado. Todos nós, não importa a área que a gente trabalhe, ou eu falo de tempo, eu falo de gestão, eu falo de liderança, eu falo da questão de aceitar a diversidade, e a gente encontra um monte de pessoas que na liderança e na própria equipe, porque eu sempre costumo dizer que todos nós somos líderes nas funções que nós exercemos. E a gente leva com a gente os preconceitos e atrapalha o resultado.
eu esqueço de perceber que tem uma outra pessoa ali e eu ignoro as necessidades dessa pessoa. Então, não é só a parte técnica da escutativa, é como eu faço isso, como eu interajo. Então, eu até evito de falar agora, nesse momento de gestão estratégica de comunicação mercadológica e interpessoal, quando a gente não consegue nem interagir com a nossa própria equipe. E é um mimimi danado. Outro dia, numa situação, eu presenciei 2 gestoras se matando. Quer dizer, então, cadê a comunicação para que eu... E a equipe vendo tudo isso, o que acontece? Você desmotiva. Você não consegue atingir os resultados. Primeiro, que eu sempre digo, para a vida pessoal, uma pessoa que não tem motivação, ela não vai se dedicar para empenhar uma forma adequada de gerar produtividade para a empresa e para ela. Porque nós somos seres humanos e a gente está esquecendo de pensar no outro. E uma das funções básicas da comunicação é justamente isso. Né? Eu gostaria de acrescentar uma coisa que a Kátia está falando. Quando a gente fala... Eu sou engenheira, né? Como eu já falei, sou uma engenheira que virou psicanalista. E uma das coisas que mais me doía, né, foi um dos motivos que eu fiz meu mestrado voltado para a influência da tecnologia nos nossos campos identificatórios, na nossa mente. Porque uma das coisas que mais eu ouvia falar era o quanto que a tecnologia estava causando danos nisso, e quanto que a tecnologia era negativa nesses certos aspectos. Eu falei assim, meu Deus do céu, não pode ser. A tecnologia, ela está ao nosso serviço, e ela sempre esteve. Nós não chegaríamos onde nós estamos, em termos de desenvolvimento da sociedade, se não fosse pela tecnologia. E foi aí que eu falei assim, não é a tecnologia em si, mas é o que as pessoas fazem com a tecnologia. E a inteligência artificial, de inteligência, ela não tem nada. Ela é, na verdade, se a gente pegar assim, o básico, ela é uma junção de informações de dados, de uma forma muito rápida, muito acelerada, e, obviamente, ela vai pegando e esmerando, porque ela faz, né, dentro da linguagem aí de programação, quem é da parte de desenvolvimento, ela é um monte de ifs, ela vai juntando, processando, vai juntando, até que ela chegue na a melhor solução. Mas para que ela chegue nisso, a pessoa em si, o profissional, ela tem que saber extrair da inteligência artificial aquilo que ela quer. Então, hoje, a inteligência é simplesmente um monte de dados, mas a informação, aquilo que realmente vai trazer um resultado, uma resposta, a resposta que é a necessária, ou esperada, ou a desejada, ela é, na verdade, a seleção é feita pelo próprio profissional. Então, o profissional ele tem que ter um desenvolvimento sempre, né, bastante grande, ele não deve parar, porque o primeiro if, na primeira pergunta, não deve bastar. A gente deve se questionar sempre, né? Se a gente pensar no Sócrates, né, daquelas questões da filosofia, de se questionar, de perguntar e saber se aquela resposta é a melhor, se ela é completa, se ela consegue preencher todos os gaps. Então, utilizem da inteligência artificial como uma forma rápida de processar grande quantidade de dados, mas esteja preparado para saber extrair dessa ferramenta as informações realmente necessárias. E aí, com certeza, ela vai trazer produtividade, ela vai trazer assertividade, ela vai trazer precisão e melhores tomadas de decisão. Sim. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aí. Eu costumo dizer, né, tem 2 frases que eu uso muito. A primeira é que quanto mais o mundo é tecnológico, mais a gente precisa ser humano. E que, na verdade, nenhum ser humano vai ser substituído pela máquina. A gente vai ser substituído por outro ser humano que sabe utilizar bem a máquina. E nessa questão, né, quando você pensa em liderança,
trazer para nós exatamente a perspectiva de que você tem uma equipe diversa, múltipla, e que você pode usar a habilidade de cada um, e você passar a não ter medo da máquina e auxiliar os seus colaboradores a também não a verem como algo negativo, mas como auxiliar, isso faz toda a diferença, inclusive para a produtividade do grupo. Então, a forma como a gente vê, da mesma forma que eu falei ali atrás, né? Como é que você discute o erro, como é que você vê o acerto, como é que a gente vê a inteligência, né, artificial, todas essas inovações. Nós não vamos voltar atrás. E aí eu gosto muito, né, da frase do Alvin Toffler, onde ele fala que o maior desafio nosso no século XXI será aprender, desaprender e reaprender. O quanto que nós estamos dispostos a fazer isso? Porque a gente tem algumas verdades, né, e aprendizagem que a gente fala assim, é de ouro. Aquilo poderia ser de ouro lá atrás. Talvez hoje a gente pode substituir por uma outra forma muito mais simples, muito mais fácil. Quando a gente está disposto, né, a ter esse novo olhar, toda a tecnologia, tudo que for implantação de IA, ele vai nos auxiliar, porque ela vai servir a nós. E nunca, o melhor que possa ser a tecnologia, ela jamais vai substituir o contato humano. Até porque a tecnologia, quem cria, quem desenvolve e aprimora, é o ser humano. E as pessoas, hoje, elas têm que cada vez mais a capacidade de aprender, repreender, não viver só de passado, é pensar daqui para frente. A tecnologia, ela agrega, mas a parte da cabeça pensante para a tecnologia atuar está na cabeça de todos nós aqui. É claro que a gente tem especialistas mais direcionados, mas, assim, a força de uma equipe, pensando conjuntamente, ela é indiscutível. Né? Então, os planos, por exemplo, de melhoria nesse processo, de aceitar a diversidade, de entender a importância da comunicação e da escuta ativa, de entender que tudo passa pelo ser humano e pela sua habilidade de comunicar, ela é feita em equipes. Né? Então, respondendo ao nosso ouvinte, é um desafio muito grande que todos os colaboradores, funcionários e empregados precisam ter diariamente. O que eu posso fazer para melhorar a minha motivação para a vida, não só para a empresa? O que eu estou fazendo para me pôr na posição do outro, entender as dificuldades que ele está tendo naquele momento para melhorar a sua motivação, sua produtividade e a sua autoestima. Então, é tudo urgente. Então, assim, é muito complexo. Peter Drucker, que é uma das maiores autoridades já falecidos na área de administração, ele dizia o seguinte, que 60% das dificuldades das empresas se concentram na falta e na falha de comunicação. E persiste ainda. E tem lugares que esse 60% é muito maior, dependendo de como todo esse processo de interação entre as equipes, lideranças e gente atua no dia a dia. Eu sempre digo, o pessoal me perguntou uma vez assim, o que é sucesso? Sucesso, para mim, não é só ganhar dinheiro, é você aprender, revisar, alterar o que está errado e continuar progredindo com novas habilidades. Nós vamos aprender tudo? Não, é impossível aprender tudo. Mas a gente não pode ter vergonha de chegar para um colaborador, um funcionário empregado e dizer o seguinte, eu estou errada. Sua ideia é muito melhor que a minha. Vamos implantá-la. Isso é interação, isso é comunicação, isso é viver com gente ao seu redor. E para isso a gente precisa estar estudando sempre. Não tem como. É a habilidade de aprender a aprender.
Quando a Edila falou sobre a capacidade de aprender e reaprender, e aí dá um gancho até para a Águida, quando a gente fala de diversidade, o que tem aparecido muito, muito, pelo menos eu digo, dentro da prática psicanalítica, dentro do consultório, dentro do setting, são pessoas com níveis altíssimos de ansiedade, né? E hoje, cada vez mais pessoas com TDAH, né? Então, falando dessa inclusão, né, Águida? O que fazer primeiro, é o reconhecimento dessas patologias, dessas questões mentais que estão aparecendo em níveis cada vez maiores. Então, eu digo que é tudo uma resposta ao ambiente, porque o ambiente não deixa de ser estressante. Nós passamos por mudanças, né, e esse é o desenvolvimento da humanidade, né, é o desenvolvimento da vida, né, esse crescer de situações que vão se colocando na nossa frente, e nós precisamos nos desenvolver, né? Existem pessoas que têm uma capacidade maior de adaptação, têm essa flexibilidade, e outros não têm. E daí, quando você se conhece nos seus limites, é que começam a aparecer esses transtornos, né? O mais normal, realmente, a ansiedade. O fator externo estressante, ele não vai deixar de existir, e eu diria até que vai aumentar, e sempre vai ser assim, a gente não vai deixar de ter esse cenário aplacador, que cobra, que exige, então somos nós que vamos ter que nos conhecer e nos melhorar sempre, sempre, sempre. E aí, fazendo esse olhar da empresa, né, e em como compreender essa diversidade de pessoas que aparecem na equipe, que alguns são mais acometidos por essas pressões externas e tem como resultado uma ansiedade cada vez maior, ou transtornos, né? Nós temos transtorno temos pânico, existe o burnout, né, que está aparecendo, existem as questões do TDAH, e eu digo, né, para os nossos ouvintes que percebam primeiro os primeiros sinais em si, né? Se perceber que tem algo que não é normal, eu digo que é normal, é aquela questão, puxa, eu nunca fui assim, eu não consigo me concentrar mais, eu não consigo fazer determinada coisa, peça ajuda, né? E pedir ajuda é o primeiro sinal de inteligência e que a pessoa vai sair dessa situação, né? Porque se a pessoa tem por exemplo, um mal-estar relacionado com o corpo, normalmente a pessoa vai lá, estou com dor de estômago, vai, estou com dor de cabeça, vai, outras coisas mais graves, as pessoas procuram ajuda médica, não tem uma resposta, não compreende uma resposta emocional, assim, puxa, o que está acontecendo comigo? Busque ajuda, vá fazer terapia, né? A terapia, eu diria que é o primeiro passo antes de buscar uma solução de um psiquiatra, porque nem todas as questões emocionais necessariamente precisam ter uma resposta psiquiátrica. Existem casos necessários onde um remédio, ele é a resposta que a pessoa vai precisar para reobter o equilíbrio bioquímico, mas eu diria que 80%, 90% das situações, elas podem ter um bom encaminhamento com terapia, né? E aí, do ponto de vista da empresa, ter olhar para essa diversidade, né, Águeda, para que sejam conhecidos e reconhecidos os casos onde a pessoa precisa de um apoio emocional, porque essa questão emocional, ela precisa ser devidamente, corretamente abordada para que o desempenho dela não seja encarado de uma forma diferente, né? O que é a pessoa que tem o TDAH não seja vista como simplesmente esquecido, que não tem foco, né? TDAH tem solução, sim, mas ele não pode ser confundido com o comportamento de uma pessoa que não está nem aí pela empresa, né? Exatamente. Exatamente, vocês estão falando de coisas muito importantes e que eu falo na questão da empresa. Por que eu trabalho com a empresa, com RH e liderança? Por que eu não trabalho com a pessoa com deficiência dentro da empresa? Porque o RH, a liderança, o CEO, o colaborador,
ele tem que entender o que é um autismo, o que é uma deficiência intelectual, o que é um TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nem todo TDAH tem hiperatividade. Como é que eles se comportam em relação ao estresse? Por que a gente tem que entender que muitas vezes o TDAH, o autista, ele precisa de um momento de sair daquele espaço de trabalho e poder retornar, porque ele estressa, porque ele precisa ter metas a cumprir na empresa. Ele precisa, a empresa precisa entender que ele pode fazer o trabalho, mas ele pode fracionar o trabalho dele para que ele tenha um bom resultado. Por isso que eu trabalho com a empresa, a liderança, o RH e os colaboradores, para que na hora que o profissional com deficiência entre na empresa, a empresa saiba se comunicar de forma assertiva. Haverão erros, haverão equívocos, tudo faz parte do processo. Tudo faz parte do processo. Mas o que a gente tem que entender? Que a gente precisa dar o suporte para as pessoas típicas. As pessoas típicas não sabem trabalhar com pessoas atípicas. Por quê? O que acontece? Para eu entender como é que ele funciona, eu tenho que saber qual é a deficiência. Eu tenho que saber qual o diagnóstico. Para eu entender sobre isso e poder colocar e saber que em alguns momentos essa pessoa precisa sair da empresa e voltar. Que ela precisa ter o que a gente vai trabalhar com cada um. E o TDAH, por exemplo, e o autista, eles são transtornos invisíveis. E isso dificulta ainda mais, porque a gente olha, ele é igual a todo mundo. Mas uma pessoa com deficiência visual ou uma deficiência motora fica marcado no corpo. Então, tu sabe que tu vai ter que fazer alguma adaptação ou não para essa pessoa. Mas um autista e um TDAH, que é um grau altíssimo de pessoas que nós temos hoje no mundo, na sociedade, como é que tu trabalha com ele? Vocês imaginem que teve uma pesquisa americana, do governo americano, que saiu em 2020, em 2018, dizendo que em 2020, 36 nascimentos, teria o diagnóstico de algum transtorno até os 8 anos. Nós estamos em janeiro de 2025. O que acontece hoje? Essa realidade ela já existe. Nós já estamos lidando com pessoas com transtornos graves e que ainda não estão diagnosticados. Mas essas pessoas já estão no mercado de trabalho. Porque um TDAH, ele vai trabalhar em qualquer lugar. Uma pessoa que tem uma dislexia, são neurodivergentes, ele vai estudar, vai fazer faculdade, mas ele tem uma dificuldade. Quando ele escreve, quando ele fala, tu vê a diferença. É uma pessoa com capacidade 100%, ele pode ser o que ele quiser, mas são pessoas que precisam de um apoio. Por isso que eu estou trabalhando o inverso, que é trabalhar com esses profissionais típicos, para que na hora que eles recebam o profissional com deficiência, eles saibam escutar e saibam entender. Porque é muito complexo quando a gente fala em comunicação, é muito complexo quando a gente fala em comportamento. Porque qualquer um de nós pode ter um transtorno, qualquer um de nós pode ter burnout, qualquer um de nós pode ter ansiedade e depressão. E o nosso rendimento, obviamente, vai cair. E se a empresa não está ligada e atenta a essas questões, ela vai demitir o profissional. Mas e o profissional que é incluído? Como é que eu demito esse profissional? Aí a gente vai entrar em outro processo. Eu posso demitir? Como é que eu demito? E a cota? Eu tenho que preencher a cota. Olha só o que acontece. Eu recebi 2 informações essa semana. Uma empresa, uma grande empresa, o que ela faz? Ela faz...
grande empresa, vocês estão me escutando? Agora sim. Tá, desculpa. O que acontece? Tem uma empresa que contrata profissionais com deficiência. E o que acontece? Ela contrata e no mesmo dia ela demite, porque ela não sabe o que fazer com esse profissional. Tem uma outra grande empresa que contrata o profissional, faz o treinamento, depois delega esse profissional para o cargo. Esse profissional não é atendido da forma que deveria, pela falta de comunicação, e aí, ao invés de ele estar no cargo que ele tem competência, ele vai ficar na manutenção da empresa. Então, por quê? Porque o profissional não sabe lidar com ele. Então, a comunicação ela é extremamente importante, mas a gente precisa trabalhar com a empresa nesse sentido, para que ela se adapte àquela pessoa que está chegando. A adaptação, ela é essencial nesse processo. Que bate-papo! Sensacional. Só agradecer. Como sempre, a hora voa. Quando a gente menos espera, já está quase terminando o programa. Quero agradecer o nosso ouvinte. Vamos lá, Carlos Macedo. Se você tiver mais alguma dúvida, mande mensagem, a gente fala com você no próximo programa, na próxima segunda-feira. Espero que as nossas observações tenham atendido o seu questionamento e vamos ver o que a gente pode trazer para vocês de novidade. Mas eu quero pedir aqui, em nome da Cooperativa Conexão no Mundo, que cada palestrante fale uma frase final, o fechamento. Não se esqueçam de mencionar suas redes sociais, porque os ouvintes que estão aqui, com certeza, vão entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, perguntar, questionar mais, e quem sabe, mandar mais perguntas para a gente. Então, por favor, vou começar com a Marlene. Sua vez, Mar. Então, é difícil num programa, né, com tantos assuntos interessantes, liderança, comunicação, inclusão e saúde mental. Então, quem tiver dúvidas, eu acho que o mais fácil do mundo tem o Instagram. Então, eu estou no @psicomaitorena com Y, como está aqui no meu nome. E quem tiver LinkedIn, eu também estou lá no LinkedIn, tenho vários artigos lá escritos sobre diversos assuntos, trazendo principalmente essa relação da boa saúde mental com desempenho profissional. E quando a gente tem saúde mental, a gente fala do âmbito pessoal. Então, eu melhoro primeiro a minha forma de pensar, a minha forma de entender os processos mentais. Porque se eu entender isso corretamente, eu vou ter um reflexo na vida pessoal e principalmente na profissional, né? Então, quem quiser realmente se desenvolver de uma forma completa e íntegra, procure se desenvolver, faça terapia, não tem mistério, é muito bom. Repetindo o meu Instagram, @psicomaitorena, como está escrito aqui, com Y. Obrigada pela oportunidade e quem sabe aí mais no futuro participamos de mais um novo bate-papo. Obrigada, Marlene. Edila, com você. Bom, eu gosto sempre de terminar, né, falando que eu tenho uma frase que a Jane Goodall, que é uma ambientalista, ela fala o seguinte, que a gente não passa nenhum dia sem impactar o mundo, que a nossa atitude faz a diferença e a gente escolhe que atitude nós vamos ter. Então, sim ou não, aquele, né, estar disposto a aprender, reaprender, a olhar o outro com mais, na verdade, não só empatia, mas olhar o outro na forma diferenciada, onde cada um é um ser diferente e que eu preciso aprender a estar com ele. E é com ele que eu cresço. Isso faz toda a diferença. Minhas redes sociais, né? Na verdade, é o Edila Thaís. Você vai me encontrar Edila Thaís no Instagram,
você vai me encontrar Edila Thaís no LinkedIn e você vai me encontrar Edila Thaís lá no YouTube também. Então, convidada aí, falando sobre liderança, quinzenalmente, às terças-feiras, a gente tem na primeira e na terceira terça-feira do mês, a gente tem uma newsletter lá no LinkedIn sobre liderança, né? E agora, como é que eu desenvolvo essa liderança? Então, está convidado aí, e eu espero poder contribuir cada vez mais com o crescimento, porque a gente, né, cresce assim mesmo, né? Cada dia um passinho. Obrigada, Edila. Bom, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar falando com os ouvintes em Portugal, Paris, e com as nossas maravilhosas palestrantes, que têm a contribuir cada um com o seu assunto, que, na verdade, todos acabam somando para melhorar a nossa habilidade de comunicação. Eu sempre digo que o bom comunicador, ele também é um vencedor, mas não só na vida profissional, na vida pessoal. O importante é a gente ser feliz em todas as áreas que a gente trabalha. E a comunicação é que permite essa conexão entre pessoas. Com a inteligência artificial, eu sei. Eu estou nas mídias sociais sempre como Kátia Martins Valente. No Instagram, eu estou com Kátia M. Valente, _oficial. E no meu e-mail, o pessoal fala, e-mail não usa. Usa sim. Eu viro e mexo, recebo solicitações via e-mail também. Então, hoje o meu e-mail é kmv@katiamvalente.com.br. E se vocês tiverem alguma dificuldade em relação à gestão da comunicação interpessoal e mercadológica, eu vou estar sempre aqui à disposição para ajudar na vida pessoal e na vida profissional. Foi uma honra estar aqui com todos vocês e desejo que todos deixem os preconceitos do lado e passem a interagir de uma forma a compreender e sem discriminação. Na minha área, por exemplo, dentro do meu departamento, eu tenho pessoas que são diferentes. É a diversidade, e é isso que tem que ser. Tá bom? Um abraço bem grande para vocês. Obrigada, Kátia. Águida? Bom, 1 hora é pouco para a gente falar e acho muito legal, porque a gente conseguiu conectar todos os temas e a inclusão está dentro de todos eles. E a inclusão, além do preconceito e da falta de informação, a gente tem que trabalhar muito isso, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais. É como eu sempre digo, se as pessoas com deficiência fossem as pessoas diferentes, as especiais, nós seríamos todos iguais. E o que eu trabalho com as empresas é a eficiência do profissional com deficiência. Esse profissional, ele é um ativo, ele é um profissional que vai trazer lucro para a empresa. Mas a empresa tem que saber como trabalhar e tirar o melhor desse profissional. Para isso, eu posso ajudar. Quem quiser saber mais, eu posso ajudar. O meu Instagram é agdapsico.oficial e o meu LinkedIn é Águida Mendes. É só procurar lá, tem artigos de inclusão, eu falo muito sobre isso e me coloco à disposição, porque eu adoro conversar com vocês e foi muito bom esse papo de hoje. E assim, terminando esse nosso bate-papo da nossa querida programa Novo Mundo. E o que eu gostaria de deixar aqui como máxima para vocês? Precisam de alguma coisa? Estão em dúvida? Você, empresário, não está sozinho. Tem muita gente que quer ajudar vocês. Existem os nossos palestrantes, eles são treinadores, são consultores, são assessores, e cada vez mais nós podemos atingir você, seja lá onde você estiver. Esse nosso Brasil lindo, enorme, lá no exterior, nós temos palestrantes na Europa, nos Estados Unidos, na Argentina, e tem outros lugares aí que estão quase entrando aqui para a gente também. Então, venha falar com a gente, que nós temos, com certeza, algo de bom para falar, para ouvir, ter uma escuta ativa, ter uma fala comunicativa assertiva que inclui todo mundo, nos permitindo ser líderes daquilo que nós queremos ser. Se você gostou e quiser ter contato com a nossa cooperativa, vamos lá no Instagram, Cooperativa Conexão.
Claro, sim, gente, o A não tem acento, né? Quando a gente fala aí nas nossas redes sociais. Nosso site, www.conexãonovomundo.com.br e o nosso LinkedIn, Conexão-Mundo-Palestrantes. Estamos aqui todas as segundas-feiras para poder trazer conteúdo, novidades e aquele bate-papo gostoso. Agradeço a cada ouvinte que estão aqui e até segunda. Obrigada, Marlene, Edila, Águida, Kátia. A gente se vê em breve. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau para vocês. Muito obrigada pela participação.